Olá, estamos de volta com a correção da prova de constitucional da segunda fase da OAB. Lembrando que essa é uma parceria de conteúdo entre o curso Marcato, aqui representado pelo nosso professor Cristiano, e o curso Praetorium. Vamos à questão 1 da prova. Então, a questão dizia que uma agência reguladora federal editou, recentemente, uma portaria proibindo aos médicos prescrever a utilização de medicamentos que não contenham similar nacional. A Associação Brasileira de Profissionais da Saúde, entidade de âmbito nacional, constituída há mais de 2 anos, propôs uma ADPF contra aquela medida. E aí, a respeito da situação acima, responda aos itens a seguir, utilizando os argumentos jurídicos. Enfim. A A dizia: é possível a propositura da ADPF contra a portaria emitida pela Agência Reguladora Federal? Valendo 0,40. Me parece que essa foi tranquila. Por quê? Era cabível, sim. Então você responderia: sim, é cabível a ADPF. E qual o fundamento? Você teria que se lembrar aqui do princípio da subsidiariedade, né? Não cabe nenhum outro instrumento do controle concentrado que não a ADPF. Então, logo seria, sim, cabível a ADPF para questionar essa portaria. Por outro lado, a B traz uma questão de legitimidade dessa associação. Ela seria ou não seria legitimada para a propositura da ADPF? Então, lembrando, os legitimados para a propositura da ADPF, eles estão elencados no artigo 103. Né? Então você tem lá a Lei 9882, dizendo que os legitimados são os mesmos da ação direta de inconstitucionalidade. Esses legitimados, portanto, descritos no artigo 103. No artigo 103 você tem a previsão da confederação sindical e da entidade de classe de âmbito nacional. Está aqui configurada a Associação Brasileira de Profissionais da Saúde. E o examinador diz, com todas as letras, entidade de âmbito nacional. Então, a A e a B, muito tranquilas. Isso, funcionamento há mais de 1 ano. Enfim, todos os requisitos aqui preenchidos, tá? A e B. Agora, a C, de fato, muito polêmica, né? Até agora não entendemos por que o examinador optou por incluir essa questão. Ele diz lá: pode um Estado instituir uma ADPF no plano estadual? Eu disse polêmica, mas me parece que foi mais um erro aqui do examinador do que, de fato, a questão de fato não é polêmica. Nesse caso, qual o instrumento jurídico apto à criação do Instituto? Então, no nosso sentido, ele estava querendo forçar o entendimento de que sim, né? Porque, percebam, ele pergunta se pode um Estado instituir a DPF no plano estadual e, em seguida, pergunta qual o instrumento jurídico apto à criação desse instituto. Pessoal, esmagadoramente, né, de forma, assim, dizer uma grande maioria, diz que não cabe a DPF no plano estadual. Não cabe a DPF no plano estadual. Então, me parece que o gabarito aqui seria algo no sentido de, olha, a esmagadora doutrina diz que não cabe a DPF no plano estadual. Todavia, existem posições isoladas, né? Se cabível fosse, o instrumento jurídico apto à criação desse instituto seria uma emenda na Constituição estadual. Então, esse instrumento teria que estar previsto na Constituição do Estado. Tá? Então, anote aí a questão 1, a A e a B, muito tranquilas, a C, de fato, complexa. Né? Uma questão mal escolhida, na nossa opinião, para constar da prova. Eu vou passar, então, para o professor Cristiano, que fará considerações sobre a questão 2 com vocês, tá ok? Cristiano, com a palavra. Vamos lá, senhores. Vou dar uma rápida lida aqui na questão 2, só para não ficar, quem não está com caderno de questões, não ficar muito perdido. Maria alugou um prédio comercial no centro da cidade P, capital do estado K, para que o estado W ali instale sua representação consular. Foram estabelecidos aluguéis de R$40 mil mensais. Passados 2 anos de vigência do contrato, em razão de dificuldades financeiras no continente onde se localiza o estado W,
o mesmo deixa de pagar aluguéis para Maria, que, inconformada, busca a orientação de um profissional de advocacia para melhor defender os seus interesses. O próximo parágrafo que é importante. O advogado contratado explica que poderá propor a ação em vara cível do município P, cabendo eventual recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado K. Responda justificadamente se a orientação do advogado contratado por Maria está na direção correta ao apontar os órgãos jurisdicionais competentes para a matéria em primeiro e em segundo graus de jurisdição. Vamos lá. A princípio, nós vimos em aula essa questão, né? E a resposta está toda na Constituição Federal. Veja aqui o parágrafo, mais uma vez, que é importante. O advogado contratado, explica que proporá ação em vara cível do município P. Já é o primeiro erro da questão, porque ele não irá propor ação na vara cível do município P, e sim na Justiça Federal, conforme prevê o artigo 109, inciso 2 da Constituição Federal. Adiante, cabendo eventual recurso de apelação para o Tribunal de Justiça do Estado K. O segundo erro da questão. Não cabe aqui recurso de apelação, e sim recurso ordinário constitucional perante o Superior Tribunal de Justiça, conforme previsto no artigo 105, inciso 2, a linha C da Constituição Federal. Essa questão foi mais tranquila que a questão número 1, que o professor Rafael mencionou, baseada toda na Constituição da República, muito tranquilo. Quem viu nossas aulas, com certeza, se orientou e acertou corretamente. Vamos para a questão número 3. Muito bem. Questão número 3. Eu vou dar uma lida rapidamente para a gente verificar aqueles que não têm caderno de questões. Em 2010, foi aprovada a emenda à Constituição do Estado X, acrescentando um dispositivo que permite que o governador do Estado edite medida provisória com força de lei com eficácia imediata, devendo ser convertida em até 30 dias. Com base nesse dispositivo, em 15 de dezembro de 2011, o governador do Estado editou medida provisória majorando as alíquotas mínima e máxima do imposto sobre transmissão de causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, ITCMD, visando a cobrança de imposto com novas alíquotas em 2012. Não tendo sido apreciada nos primeiros 20 dias de vigência, a medida provisória entrou em regime de urgência e foi finalmente aprovada pela Assembleia Legislativa. Vamos lá, as letras das questões. Letra A. O dispositivo constitucional, o dispositivo da Constituição do Estado X, que confere ao governador competência para editar medida provisória, viola a Constituição Federal? Aqui, nós, o curso, entendemos que sim, né? Viola o dispositivo da Constituição da República. Isso. Por conta aqui do prazo da medida provisória, que o artigo 62, parágrafo 3º e 6º da Constituição Federal diz. Vou dar uma olhadinha aqui. Em prazo de 60 dias, prorrogável por mais 60 dias, prazo da medida provisória, e ela entra em regime de urgência em 45 dias. E o que foi dito aqui na letra A da questão são prazos totalmente diferentes do que está previsto na Constituição da República, na Carta Maior, que a Constituição do Estado não observou. Né? A letra B de bola. A alteração das alíquotas pela medida provisória editada pelo governador é constitucional? Bom, a princípio, nós entendemos que sim. Né? As alíquotas da medida provisória editada é constitucional em virtude do artigo 62, parágrafo 2º da Constituição Federal. Está claro lá que medida provisória pode tratar de impostos. Muito bem. Letra B, tranquila, tudo na Constituição Federal. Letra C, desculpa. As novas alíquotas podem ser cobradas em 2012? Aí nós temos que ir na parte da Constituição que diz respeito
ao direito tributário, né, as normas supremas do direito tributário. E de acordo com o artigo 150 e inciso 3º, ali na B e C, que tratam respectivamente do princípio da anterioridade e anterioridade nonagesimal, as alíquotas podem ser cobradas em 2012, porém não no início. Só podem ser cobradas em 2012 após 90 dias, ou seja, só podem ser cobradas em 2012 no mês de março. É isso? Mês de março, né? Só podem ser cobradas a partir do mês de março. Então, essa questão 3 também, tranquila, tudo na Constituição, tudo previsto na parte do direito tributário, previsto na Constituição. Tranquila também, espero que os senhores tenham ido bem na questão 3. Questão número 4, vou passar novamente para o professor Rafael, para lhe dar umas breves considerações. Obrigado. Obrigado, Cristiano. Então vamos lá na questão 4. De fato, o examinador parece ter mau gosto, né? Porque ele pegou matéria tributária, agora previdenciária, tem tanta questão interessante no direito constitucional para ser tratada. Mas enfim, vamos lá, questão 4. Caio e Tício, servidores públicos federais, foram surpreendidos com o advento de uma emenda constitucional que altera o sistema previdenciário dos servidores, aumentando a idade mínima para aposentadoria e a forma do cálculo de proventos. Caio já havia completado todos os requisitos para aposentadoria, idade e tempo de contribuição, mas optou por permanecer em atividade. O Tício ainda não havia preenchido todos os requisitos, apesar de já possuir a idade mínima. Faltava-lhe 1 ano de contribuição. A esse respeito, responda tal. A. As novas normas são aplicáveis a Caio e Tício no que diz respeito à idade para aposentadoria e à forma de cálculo dos proventos? Então, veja bem, isso é uma questão de fato vai ser polêmica, é uma questão complexa, é uma questão bastante difícil, né? Para ser colocada numa prova de constitucional. O que você deveria suspeitar aqui? Caio, ele já havia preenchido todos os requisitos, tempo e idade. Logo, você teria, que é o que nós concluímos, teria que responder que Caio tem direito adquirido, muito embora tenha permanecido em atividade. Então, ele tem direito adquirido à aposentadoria. Tá? Essa é uma resposta. Tício não. Tício ele tem uma mera expectativa, então ele é alcançado pela emenda constitucional que altera esses requisitos para aposentadoria. A B diz assim: alguns anos depois, já aposentados, agora ambos aposentados, Caio e Tício recebem a notícia de que foi editada a lei federal que majorou seus proventos de aposentadoria, modificando a forma de composição. É válida a lei que altera a composição da remuneração dos aposentados quanto ao seu valor e à fórmula de cálculo? Então, parece que uma boa resposta aqui trilharia o seguinte, dizer que, em tese, a mudança aqui não seria admitida por lei, mas apenas por emenda constitucional. Isso. Apenas emenda à Constituição seria o veículo legislativo adequado para promover a alteração na composição de remuneração dos aposentados. Tá? Enfim, de fato, um pouco complexa essa prova de constitucional. Parabéns você que enfrentou essa prova, né? Que passou lá suadas 5 horas diante de uma prova tão complexa. Vamos esperar o gabarito oficial e, enfim, se de repente algo do que eu falei, do que o professor Cristiano falou não constou na sua peça, não se preocupe, não se desespere. Se você esqueceu algum requisito do recurso, Rafael, esqueci do pré-questionamento, deixei de mencionar algum detalhe numa das questões, não se preocupe, tá? Vamos esperar o gabarito, permaneçam confiantes, nós vamos torcer aí pela aprovação de todos, não é, Cristiano? Isso. Tem algum comentário final? Agradecer? Quero só, mais uma vez, aí, parabenizar os alunos e agradecer pela confiança que os senhores tiveram no curso. Espero que muitos e-mails cheguem avisando da aprovação e que os senhores tenham um ótimo domingo, uma ótima semana tranquila, que os deveres dos senhores foram cumpridos. Muito obrigado e até a aprovação.